Era uma noite de quinta-feira, como qualquer outra, quando o programa de humor ao vivo da Globo entrou no ar. Fábio Porchat, conhecido por seu humor ácido e brincadeiras irreverentes, estava particularmente animado naquela noite. O estúdio lotado aguardava ansiosamente por mais uma edição repleta de piadas e esquetes que fariam o Brasil inteiro gargalhar no dia seguinte. No centro da pauta do programa estava a recente popularidade de Frei Gilson nas redes sociais. O religioso havia se tornado um fenômeno na internet com seus vídeos de mensagens de fé e esperança que alcançavam milhões de visualizações. Sua simplicidade e carisma conquistavam tanto fiéis quanto não religiosos, fazendo dele uma figura querida no país. Hoje vamos falar sobre esse tal de Frei Gilson, que está mais famoso que qualquer artista da casa, anunciou Porchat, com um sorriso maroto nos lábios. Parece que agora, para fazer sucesso, não basta mais ser talentoso, tem que ter conexão direta com o Todo-Poderoso. A plateia riu, enquanto as câmeras captavam cada expressão do humorista. Nos bastidores, os produtores observavam atentos, sabendo que tocar em assuntos religiosos sempre gerava repercussão. Mas Porchat estava determinado a seguir com o roteiro preparado para aquela noite. Vocês já viram os milagres que esse frei anda fazendo pela internet? É cada transformação mais impressionante que a outra. Até parece que ele estudou no mesmo seminário que o Photoshop. Continuou, arrancando mais risadas da plateia. Enquanto isso, em um mosteiro no interior de Minas Gerais, Frei Gilson assistia ao programa a pedido de um dos noviços. O religioso mantinha o semblante sereno, embora seus olhos demonstrassem certa tristeza com o rumo das piadas. Ele não era de se abalar com críticas, mas percebia que ali havia mais do que apenas humor. O programa seguia a todo vapor, com Porchat imitando os trejeitos do Frei, exagerando em sua forma de falar e em seus gestos durante as pregações. A plateia se divertia. As redes sociais já começavam a reverberar os trechos mais polêmicos, e ninguém imaginava que aquela noite de risos estava prestes a se transformar em uma lição que nenhum deles jamais esqueceria. À medida que o programa avançava, as piadas de Porchat tornavam-se cada vez mais ousadas. O humorista havia preparado um quadro especial intitulado Santo de Casa Faz Milagre, uma paródia direta dos vídeos virais de Frei Gilson. Agora vou mostrar para vocês como se transforma água em vinho sem precisar ser Jesus. Anunciou Porchat, vestindo uma batina improvisada e um terço exageradamente grande pendurado no pescoço. É só adicionar um pouquinho desse pó milagroso chamado corante alimentício. A plateia gargalhava, enquanto ele executava uma imitação caricata das bênçãos do Frei, aspergindo água pelo estúdio e fingindo estados de êxtase religioso que beiravam o ridículo. No telão ao fundo, imagens de Frei Gilson foram editadas com efeitos cômicos, distorcendo suas palavras e acrescentando dublagens engraçadas. E para aqueles que estão em casa precisando de um milagre financeiro, não se preocupem. Nosso santo especialista em economia tem a solução. Nesse momento, Porchat sacou um celular e mostrou uma falsa página de doações, satirizando as contribuições voluntárias que os fiéis faziam para os projetos sociais do mosteiro. Nos bastidores, alguns membros da produção começavam a demonstrar desconforto. Uma das assistentes de palco, visivelmente incomodada, aproximou-se do diretor. Não acha que estamos passando dos limites? Frei Gilson realiza um trabalho sério. O diretor hesitou por um instante, mas os índices de audiência que apareciam em seu monitor cresciam a cada minuto. O Brasil inteiro estava conectado. As redes sociais explodiam em comentários. E a hashtag número por chat versus Frei já ocupava o primeiro lugar nos Trending Topics. É só humor, relaxa, respondeu secamente, sinalizando para que Porchat continuasse. Ignorando os sinais de alerta,
o humorista elevou ainda mais o tom da sátira. Sabem qual é o verdadeiro milagre? É conseguir milhões de seguidores falando sobre coisas que ninguém pode provar? Se eu disser que tenho superpoderes, será que consigo também? A câmera capturou então o momento em que Porchat, no auge de sua performance, pegou uma Bíblia que fazia parte do cenário e começou a usá-la como adereço em sua imitação, arrancando gargalhadas ainda mais intensas da plateia. Nesse exato momento, as luzes do estúdio piscaram brevemente. As luzes do estúdio piscaram novamente, desta vez por alguns segundos mais longos. O técnico de iluminação franziu o senho, verificando rapidamente o painel de controle. Tudo parecia normal, mas um estranho formigamento percorreu sua espinha. Devem ser as tempestades de verão, murmurou para si mesmo, ajustando alguns botões. Porchat, empolgado com a reação da plateia, não se deixou abalar pela pequena falha técnica e prosseguiu com entusiasmo ainda maior. E agora, senhoras e senhores, vou revelar o segredo por trás dos milagres do nosso querido Frei, anunciou, gesticulando dramaticamente. É tudo uma questão de interpretação criativa da realidade. A risada coletiva ecoou pelo estúdio enquanto ele parodiava uma sessão de cura, fingindo impor as mãos sobre um voluntário da plateia que fingia estar com dores nas costas. Sinta o poder da audiência, sinta a força do Ibope, bradava Porchat em tom de falsa solenidade. No mosteiro, Frei Gilson desligou a televisão, não por raiva ou ofensa pessoal, mas por genuína preocupação com o rumo que aquilo tomava. Dirigiu-se à capela e ajoelhou-se diante do altar. Senhor, perdoai aqueles que não compreendem o que fazem. Não é a mim que eles ofendem, mas a fé sincera de tantas pessoas que encontram consolo em vossas palavras. Orou em silêncio. De volta ao estúdio, o clima era de euforia total. Os índices de audiência batiam recordes, as redes sociais não falavam de outra coisa, e Porchat, sentindo-se invencível, decidiu ir ainda mais longe. Pegou novamente a Bíblia e, fingindo ler um trecho inexistente, recitou: E disse o Senhor, dai-me um bom contrato com a emissora, e multiplicarei vossos seguidores. Foi nesse exato momento que um estrondo ensurdecedor sacudiu o estúdio. Não era um trovão comum, parecia ter vindo de dentro do próprio prédio. As luzes piscaram violentamente e, por um breve segundo, todo o sistema elétrico falhou. Continuamos no ar? Perguntou Porchat, nervosamente ao diretor, que assentiu, fazendo sinal para que prosseguisse. Recuperando-se do susto, o humorista tentou transformar o incidente em mais material para piadas. Parece que temos uma crítica divina à nossa programação. Será que o sistema elétrico também é religioso? Mas sua voz já não transmitia a mesma confiança de minutos atrás. Uma sensação estranha havia se instalado no estúdio, algo que ninguém conseguia explicar, mas todos podiam sentir. Vamos continuar com nosso programa. Swing, insistiu Porchat, tentando retomar o ritmo da apresentação enquanto os técnicos corriam para verificar o sistema elétrico. A plateia, antes entusiasmada, agora observava com certo receio as luzes que ainda oscilavam levemente. O humorista preparava-se para introduzir o próximo quadro, quando sentiu uma estranha pressão no peito. A princípio, ignorou a sensação, atribuindo-a ao nervosismo causado pelo imprevisto técnico. Mas a cada segundo que passava, o desconforto aumentava. E agora vamos para um quadro especial sobre... Sua voz falhou. Um súbito calor tomou conta de seu corpo, seguido por um formigamento nos braços e uma tontura que o fez apoiar-se no cenário. A plateia, confusa, não sabia se aquilo era parte do show. Alguns riram nervosamente, outros começaram a trocar olhares preocupados. A câmera captou o momento exato em que o sorriso confiante de Porchat transformou-se em uma expressão de genuíno pânico. Não estou me sentindo bem,
conseguiu balbuciar antes que suas pernas cedessem. A queda do humorista no palco desencadeou um caos instantâneo. Produtores invadiram o set enquanto o diretor gritava desesperadamente: "Cortem para os comerciais! Cortem para os comerciais!" Mas era tarde demais. Milhões de espectadores testemunhavam ao vivo o momento em que Fábio Porchat, pálido e ofegante, era socorrido às pressas pela equipe médica que sempre ficava de plantão nos estúdios. "Ele está tendo um infarto", swingou um dos médicos, iniciando os procedimentos de emergência enquanto esperavam a ambulância. A transmissão foi interrompida abruptamente, deixando o Brasil inteiro em estado de choque e especulação. Em questão de minutos, a notícia se espalhou como fogo. Humorista sofre mal súbito após zombar de religioso ao vivo. No hospital, horas depois, um Porchat ainda abalado recebia o diagnóstico que mudaria sua vida. Não havia sido um infarto, como inicialmente suspeitado, mas um grave espasmo esofágico que imitava perfeitamente os sintomas de um ataque cardíaco. Uma condição rara, explicou o médico, geralmente desencadeada por estresse extremo ou, bem, alguns chamam de susto divino. A frase, dita sem qualquer intenção religiosa pelo médico, ecoou profundamente na mente do humorista, que encarava o teto do quarto de hospital, revivendo cada momento daquela noite fatídica. A notícia do mal súbito de Porchat dominou os noticiários nos dias seguintes. Especulações de todos os tipos circulavam pelas redes sociais, com muitos apontando o ocorrido como uma intervenção divina ou castigo pelas piadas contra Frei Gilson. Isolado em seu quarto de hospital, longe das câmeras e dos holofotes que sempre o acompanhavam, o humorista enfrentava algo que raramente experimentara em sua carreira: silêncio e reflexão forçada. Os médicos haviam recomendado repouso absoluto e, pela primeira vez em anos, Porchat não tinha uma plateia, apenas seus próprios pensamentos como companhia. Na manhã do terceiro dia, uma enfermeira entrou no quarto com um semblante diferente. "Tem alguém querendo visitá-lo", anunciou. Normalmente não permitiríamos fora do horário de visitas, mas, bem, é uma exceção que a direção do hospital autorizou. Antes que Porchat pudesse perguntar quem era, a porta se abriu lentamente, revelando a figura serena de Frei Gilson. Vestido com seu simples hábito marrom, o religioso carregava apenas um pequeno terço nas mãos e um sorriso gentil no rosto. O quarto ficou mergulhado em um silêncio denso. Porchat sentiu o rosto queimar de vergonha, incapaz de encarar diretamente aquele que, dias antes, havia sido alvo de suas piadas mais ácidas. "Como está se sentindo, Fábio?", perguntou Frei Gilson, aproximando-se com naturalidade e sentando-se na cadeira ao lado da cama. "Eu estou melhor", respondeu o humorista, ainda evitando contato visual. "Olha, eu queria..." O Frei ergueu suavemente a mão, interrompendo-o com gentileza. "Não vim aqui para receber pedidos de desculpas ou para julgar suas ações. Vim porque soube que você estava passando por um momento difícil, e acredito que ninguém deveria enfrentar dificuldades sozinho." A simplicidade daquelas palavras atingiu Porchat, como nunca nenhuma crítica havia conseguido. Seus olhos se encheram de lágrimas inesperadas, enquanto uma onda de emoção que ele não conseguia nomear tomava conta de seu peito. "Mas depois de tudo que eu disse, das piadas, das imitações", murmurou, finalmente encontrando coragem para encarar o religioso. Frei Gilson sorriu com ainda mais ternura. "Sabe, Fábio, há uma grande diferença entre o humor que une as pessoas através do riso e aquele que divide através da zombaria. Não vim aqui para condená-lo, mas para lembrar que todos nós, em algum momento da vida, precisamos reencontrar o caminho da empatia." A conversa que se seguiu, longe das câmeras e dos olhares públicos, durou horas. Não era um sermão ou uma pregação,
mas um diálogo genuíno entre dois homens, um que havia dedicado sua vida a levar fé e esperança, e outro que agora começava a questionar o impacto de suas próprias palavras no mundo. Quando Porchat recebeu alta do hospital uma semana depois, não era mais o mesmo homem que entrara ali. Algo havia mudado fundamentalmente em sua perspectiva sobre humor, respeito e os limites da comédia. As especulações sobre seu estado de saúde continuavam, amplificadas pela ausência de declarações oficiais. Alguns programas sensacionalistas chegaram a sugerir que o humorista estava considerando abandonar a carreira após o castigo divino, enquanto outros ridicularizavam a ideia de qualquer intervenção sobrenatural. Em meio a esse turbilhão midiático, a produção do programa pressionava por seu retorno. Podemos transformar isso em algo positivo, insistiu o diretor por telefone. O público está curioso, a audiência vai explodir na sua volta. Porchat ouviu em silêncio, ciente de que uma decisão importante precisava ser tomada. Após desligar, contemplou longamente uma pequena cruz de madeira que Frei Gilson havia deixado consigo, não como símbolo de conversão religiosa, mas como lembrança de que toda vida pode ser redirecionada. 2 semanas após o incidente, as câmeras do programa ligaram-se novamente. A plateia, mais cheia do que nunca, aguardava ansiosa. Quando Porchat entrou no palco, foi recebido com uma ovação ensurdecedora. Muitos esperavam piadas sobre sua própria experiência de quase-morte, talvez até uma paródia do castigo divino que supostamente sofrera. Mas o humorista que subiu ao palco naquela noite surpreendeu a todos com um sorriso diferente. Mais sereno, mais genuíno. Boa noite a todos, começou, quando os aplausos finalmente diminuíram. Antes de qualquer coisa, quero agradecer pelas mensagens de apoio que recebi. E sim, estou bem, apesar dos rumores de que fui atingido por um raio divino. A plateia riu, mas de forma mais contida, curiosa sobre o rumo que aquilo tomaria. Hoje temos um programa especial, continuou Porchat. Na verdade, uma estreia. A partir de agora, nosso humor terá uma nova proposta: fazer rir sem ferir, divertir sem dividir. As câmeras capturaram então o momento em que Frei Gilson entrou no palco, não como alvo de piadas, mas como convidado de honra. O religioso, com sua habitual simplicidade, acomodou-se ao lado de Porchat, enquanto a plateia, inicialmente confusa, irrompia em aplausos ao compreender a dimensão daquele encontro. Meu amigo Frei Gilson aceitou nosso convite para falar sobre algo que todos precisamos urgentemente: o poder transformador do respeito e do diálogo, anunciou o humorista. E antes que alguém pergunte, não me tornei religioso. Apenas redescobri o verdadeiro propósito do humor: unir pessoas, não segregá-las. Aquela edição do programa bateu todos os recordes de audiência anteriores. Não pelas piadas ácidas ou pelo sensacionalismo, mas pela honestidade com que 2 homens de mundos aparentemente opostos compartilharam suas visões sobre respeito, limites e o verdadeiro significado de fazer as pessoas sorrirem. Nos bastidores, após o fim da transmissão, Porchat e Frei Gilson se abraçaram longamente. Obrigado por me mostrar que posso ser engraçado sem ser cruel, sussurrou o humorista. E obrigado por me lembrar que a fé sem bom humor é apenas rigidez, respondeu o Frei, com os olhos brilhando de sabedoria. No dia seguinte, a hashtag número Humor com Respeito tornou-se a mais compartilhada do país, marcando não apenas a redenção de um comediante, mas o início de uma nova era no entretenimento brasileiro. Uma era em que fazer rir e respeitar podiam, afinal, caminhar lado a lado.